É verdade, é verdade. Renato entrevista. Tem água aí? Eu tô com a minha garrafinha. Tem aqui, tá on. É legal deixar o videozinho do Senac rolando. Nossa, era legal. Legal. De pertinho é outra história. Do Senac rolando. Alguém quer água? Não, tô bem. Tô bem, obrigado. Vou minha batizada aqui. Exato. Legal, hein? Eu gostei, cara. Esperar eles começarem e vamos arrepiar. Vamos aí, olha, é isso aí. É só você começar, você entendeu? Entendi. Não, é bater bola, pode bater em bola. Olha, não quero ficar com peso aqui não. Tá funcionando. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para fazer um bate-papo um pouco sobre a questão da cultura maker, como ela é importante para a educação, como o Senac apoia essa causa da cultura maker na educação e de todas as vertentes que a cultura maker pode ter e podem ser inseridas. Antigamente a gente via, por exemplo, o cosplayer como só uma apresentação. Hoje você vê que o cosplay envolve estudo de design, robótica, articulação de cores, iluminação, fator criativo. Tem muitas tendências aí que podem se mesclar. Cada um aqui vai fazer uma pequena apresentação sobre si. Eu sou o Paulo Crastin, eu fico no Senac Lapatito, eu cuido do Espaço Makers e fora isso eu faço toda essa divulgação dessa cultura e tenho tentado, digamos assim, passar bastante disso, infectar o Senac inteiro com a cultura maker, né? No bom sentido, mas é mais propaganda e educação. Renatão, acho que começa por você, bem-vindo, e eu passo para cá. Perfeito, meu nome é Renato Paiotti, faço parte do Clube da Mecatrônica Jovem. Eu, pelo menos, cuido de publicações técnicas de eletrônica, mecatrônica e informática desde a década de 90. Porém, o Instituto Newton Sebraga, ao qual a gente tem a mecatrônica, o clube, existe desde a década de 70. Qual é o nosso intuito? É ensinar eletrônica. E aí o Maker surgiu agora, tá? Então eu convido a todos a procurar Mecatrônica Jovem, é uma bagunça que a gente faz lá no Senac Lapatito também, tá ok? Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Dinardi, sou o idealizador do caminhão Maker, né, o Maker Truck, que está ali, em parceria agora com o Senac. Então, o Senac aí difundindo e levando a tecnologia e inovação aonde ela precisa estar. Então, na minha trajetória profissional, como maker, engenheiro mecânico, venho aí de longa data, né? E a minha expertise é unificar a tecnologia, a criatividade, arte e cultura. Nós também sou um dos idealizadores do projeto Fábrica de Cultura 4.0 do Governo do Estado de São Paulo. Nós desenhamos, juntamente aqui com meu parceiro Dante Cili, né? Nós desenhamos e escrevemos esse projeto, aonde nós trabalhamos a parte pedagógica e as interligações, né? Interrelações da arte, cultura e tecnologia, motivando, incentivando, educando professores e os jovens também aprendizes de baixa renda, justamente para levar essa tecnologia aí aonde precisa estar. Um dos ideais, né, um dos motivos que nós contamos a história do Caminhão Maker foi justamente isso. Ele veio, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre essa cultura maker, mas esse caminhão, ele nasceu aqui na Campus Party, numa edição da Campus Party, através de um sonho. Então ele é um projeto maker também, e logo mais nós vamos conversar aí um pouquinho mais. Muito obrigado pela presença de todos, é uma honra estar aqui com vocês. É isso aí. Bom, eu sou o Dante Cili. Eu sou um entusiasta, né, desse movimento maker, que a gente vai entender um pouco mais aí sobre o que é isso, né, e o impacto disso na educação. Porque, junto com o Rodrigo, a gente, com esse projeto itinerante, né, a gente visita várias realidades, né, tanto com escolas ou até diferentes partes do Brasil, e como que isso está inserido, né, essa tecnologia maker, no sentido, o que é isso, né? O que é essa tecnologia maker?
o que eu digo que eu sou entusiasta é mostrar essas novas tecnologias, né? E traduzir ela para o mundo da educação, para um professor, como iniciativas do Senac, né? Você vai inserindo isso naturalmente numa disciplina, seja ela técnica ou não, né? E iniciativas assim é o que a gente quer buscar, né? A gente brinca que é jogar as sementes para os jovens, jogar as sementes para os entusiastas, nessas novas tecnologias que a gente vai apresentar. Então, eu sou o Dancile, a gente tem uma empresa junto com o Rodrigo desse caminhão, a gente tem essa parceria com o Senac agora. O meu foco é mais a robótica, né? A robótica é algo que você está atrelado nessas novas tecnologias, com essa comunidade maker, que você dá um valor agregado a uma coisa, né? E trabalha com várias disciplinas também, né? Espero que esse papo seja legal, aí a gente consiga traduzir isso, né? E sintetizar o que é esse movimento maker e como que isso pode impactar, né? Na educação. Olá, boa tarde. Meu nome é Anderson. Coordeno a área de Segurança e Saúde no Trabalho do Senac São Paulo. Essa foi a primeira área que lá em 2016 começou a adotar a metodologia Maker no Senac. E desde então a gente vem aprimorando isso, não só para a área de Segurança do Trabalho, mas para as outras áreas também em toda a rede do Senac São Paulo. Então hoje a gente vai contextualizar para vocês um pouquinho aqui de todo esse processo, de todas as melhorias que a gente fez desde então. Uma boa tarde, aproveitem esse evento. Bom, eu sou o entusiasta que veio aqui dividir o palco com os grandes mestres. Todos eles, eu acompanho o trabalho há muito tempo também, mas eu sou entusiasta da cultura maker há muito tempo, apesar de não ser tão velho assim, tá? Acho que dá talvez só alguns fios brancos aqui para mostrar, né, o quanto a idade está chegando, mas eu sempre adorei a cultura maker, sempre achei que era incrível isso, mudava totalmente a visão, a perspectiva sobre a atuação em qualquer área. E eu estudo isso desde criança, acho que eu posso chamar dessa forma. Eu só vim saber que era maker depois, quando eu comecei a estudar realmente como aplicar isso em sala de aula. Eu fui docente do Senac São Paulo durante mais de 20 anos. Atualmente eu sou coordenador dos cursos da área de tecnologia, no Senac Lapa Tito também, junto com o Paulo Crastin. E lá foi onde eu fazia parte do grupo que trouxe para o Senac São Paulo a cultura maker. A gente começou esse movimento lá em 2016, 2017, que culminou hoje na criação de uma cultura que está se massificando, ela está se espalhando pelo Senac São Paulo inteiro. Na verdade, Senac Brasil, né? A gente pode falar dessa forma. E aí hoje a gente vai debater um pouquinho sobre como foi essa trajetória, de onde veio isso, de que forma que surgiu lá atrás, como a gente buscou inspiração em eventos como esse aqui, que é a Campus Party, e de que forma que hoje isso está acontecendo dentro da sala de aula, tá bom? Espero que vocês aproveitem aí o bate-papo. Obrigado, gente. Legal, legal. Então, isso é o que está aqui com vocês conversando. Essa galera toda do bem, que tenta progredir na educação, tenta ajudar. Eu vou aproveitar o gatilho que está com o JS e desculpa, tá? JS é um apelido carinhoso nosso. E eu queria perguntar para ele em que momento que ele viu que no Senac isso faria diferença, porque ele começou isso lá atrás. Então, eu carrego o peso de continuar uma coisa que ele começou lá atrás. É muito importante para mim isso. E que momento que você viu? Eu vou pedir para todos aqui falarem sobre isso. Que momento que vocês viram a importância da cultura maker na educação? Que momento vocês viram que isso ia fazer a diferença? Mas vou começar contigo, porque estamos no Senac. Legal, legal. Vamos lá. Acho que primeiro a gente tem que trazer, eu como educador, eu sempre trouxe os meus exemplos de casa, da minha vivência, para a sala de aula. Então a gente sempre faz esse compartilhamento, isso é natural, né? Estou vendo o rosto de alguns educadores aqui, que eu conheço, e eu entendo que a gente sempre faz por essa trilha. O que eu faço que dá certo para mim, que eu vou levar para os meus alunos e que também vai dar certo lá na sala de aula. Então eu era aquela criança que desmontava as coisas porque não estava satisfeito em ver funcionando. Eu gostava de ver como funcionava por dentro. Não era só fazer funcionar. Eu gostava de desmontar e é óbvio, nem sempre a gente conseguia montar de novo depois, né? Então tira uma pecinha aqui que ficou solta, sobrou, beleza, não tem problema. Só que como educador, em sala de aula, eu passei muitos anos dando aula nos cursos de tecnologia da informação. E a tecnologia e a cultura maker, elas caminham lado a lado, né? Não tem como tirar a tecnologia do maker. É quase impossível você
desconectar uma coisa da outra. E lá atrás, a gente começou a olhar para não tinha esse nome necessariamente, mas a gente olhava em como manter os nossos alunos em sala de aula. Acho que esse era o caminho. Então, como é que a gente mantinha o aluno interessado naquilo que eles estavam fazendo? Porque, apesar da área de tecnologia ser muito prática, a gente vê muita prática durante as aulas, às vezes é uma coisa muito metódica. Então, como é que eu consigo estimular os alunos a enxergar melhor aquilo que eles estão fazendo no dia a dia? Então, foi aí que surgiu um movimento que veio da área de tecnologia também, mas principalmente da área de segurança do trabalho, por isso que o Anderson está aqui hoje, com uma antiga professora que nós tínhamos, a Fabiana Raulino, que ela percebeu que colocar a mão na massa, fazia muito mais sentido do que simplesmente ficar estudando livros e normas e lendo material sobre a área de segurança do trabalho. Então, a gente começou a unificar essas ideias da tecnologia e do fazer, né, do mão na massa, da cultura mão na massa, de reaproveitamento de materiais. Então, a gente começou a estimular os nossos alunos a tentar colocar isso no dia a dia. Então, como é que eu estudo um ANR? De que forma que eu vou estudar uma norma regulamentadora? Beleza, vamos falar de um espaço industrial. O Senac tem indústria? Não temos indústria no Senac. A gente tem máquinas pesadas, perigosas? Não temos. Então, ao invés de ficar só na teoria, por que a gente não constrói um chão de fábrica ali, não constrói um equipamento industrial para ver como ele opera, estudar a operação dele e, a partir daí, a gente consegue, então, colocar a cultura maker em paralelo com o estudo de normas de segurança do trabalho. E aí, naturalmente, a tecnologia entra para automatizar, para fazer funcionar, para a gente ver como o equipamento ele consegue, os sensores, né, eles podem entrar em ação. E foi mais ou menos assim que começou. Então, eu trazia muito a parte de eletrônica nas aulas, né, no comecinho dos cursos técnicos, e isso foi se unificando quando a gente começou a estudar a cultura maker, o que ela trazia para o mundo, e principalmente para a educação. E acho que a gente plantou uma sementinha que está crescendo aí até hoje no Senac Lapa Tito e no Senac São Paulo como um todo, né? Acho que eu respondi a sua pergunta. É isso. Eu acho que agora eu vou perguntar para você também, Anderson, como foi a cultura maker entrar na TST, como tem sido essa mudança, a importância que você vê que isso vem se desenvolvendo. Legal. No começo foi um grande desafio, né? Em 2016, quando a gente começou com essa ideia, o JS colaborou junto com a gente lá. Não sei por que apareceu, vamos fazer isso na segurança do trabalho. E eu falei, putz, é a pior área para a gente fazer isso, porque é uma área 100% regulamentada. Nós trabalhamos com 100% de legislação. Como que nós vamos implantar um maker que é mão na massa numa área que é 100% regulamentada? E com a ajuda do JS, da outra professora, a Fabiana Raulino, que estava na época com a gente, nós conseguimos quebrar esses paradigmas. Porque nós transformamos um curso 100% teórico em 100% prático, né? Então, começamos com exemplos simples de como transformar uma aula de como falar de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos com a metodologia Maker. Um curso onde o professor entrava em sala de aula, abria um PowerPoint e falava de legislação. Então, nós ensinamos para o aluno que para ele aprender segurança do trabalho, ele tinha que pôr a mão na massa. Então, ele aprendia toda a parte de legislação de segurança do trabalho montando uma máquina na vida real. Então, em sala de aula, eles traziam papelão, cartolina, máquinas desativadas e transformavam todo esse material reciclado numa máquina em funcionamento real, através da metodologia Maker. E a partir daí nós vimos que isso estava fazendo um grande sucesso em sala de aula. Por quê? Alunos que trabalhavam à noite, chegavam em sala de aula de manhã para fazer o curso e iam dormir em sala de aula. Não conseguiam acompanhar o professor, porque dava muito sono. Com a metodologia Maker, os alunos que tiveram que começar a se movimentar mais, colocar a mão na massa, trazer material, transformou-se numa linha de produção em sala de aula, onde todo mundo tinha que participar. E na época nós fizemos um comparativo. Nós conseguimos provar que a turma que tinha a metodologia Maker rendeu e não teve evasão, enquanto a turma que não tinha a metodologia Maker evadiu mais de 50%.
Então nós chegamos à conclusão que a metodologia Maker era essencial para aquele curso, porque os alunos não evadiam mais a sala de aula, não tinha mais evasão do curso. Então a gente conseguiu comprovar isso para a nossa gerência, para a nossa diretoria, que a metodologia Maker era um diferencial. Inclusive hoje a unidade lá, Patito, é a unidade de referência no Senac São Paulo com a metodologia Maker, né, trazendo todo esse diferencial para a gente para o curso de segurança do trabalho. Muito bem, muito bem. Dante, seu ponto de vista aí, sei que você e o Rodrigo estão fazendo faz tempo. Sim, aí, sim. Ouvir vocês. É isso aí. O que eu percebo, né, o que a gente, essa é a parte boa, né, do que você consegue com a cultura maker dentro da escola, mas a gente sempre vai encontrar, né, uma resistência com os professores, com a mudança no geral, né. Isso a gente, nos treinamentos a gente sente muito isso. E é importante você sempre ter essa visão, vai implementar isso no espaço escolar, né, numa unidade nova ou qualquer ambiente dessa forma, encontrar essa resistência, porque você tem que, os professores têm que enxergar, né, o ambiente maker como uma ferramenta, né? E quando é implementada, eu posso garantir por empírico, né, experiência empírica, é a sala mais disputada depois, porque todas as disciplinas conseguem conversar, né, com os exemplos que a gente viu e das mais diversas, assim, não só exatas, né? A gente tem um projeto legal que a gente colocou essa comunidade maker, tecnologias makers, também na arte, sabe? Então você consegue ver coisas que você só vê em ambiente muito plural, assim. Na fábrica de cultura mesmo, a gente consegue ver algo como uma dança de drones com violino, usar o maker para uma expressão artística num teatro, num circo, né, num cenário. Então é muito mais, eu ainda acho que é subutilizado essa tecnologia maker no sentido assim geral, tanto na educação formal, né, até professor, a gente já tem ações, uma biologia, áreas de biologia numa comunidade, num laboratório maker, sabe? Faz algo como frequência, os frames que um olho consegue ver, fizemos um dispositivo de rodar uma foto e ela ficar borrada, e depois no celular a pessoa conseguir enxergar. Então, experimentos, né? Como a gente estava comentando, isso deixa a aula muito mais dinâmica, muito mais empírica e chama a atenção naturalmente. A robótica, ou seja, qualquer dispositivo, a pessoa vai se envolver vai se envolver com programação, com modelagem, com a expressão, a criatividade, né? Então ela vai sair naturalmente de um consumidor, né, de conteúdo, que todos os jovens hoje consomem muito bem, nasce um aplicativo novo, eu já sei, ou uma inteligência artificial nova, mas você começa a ter a posição de você desenvolver, né? Então é natural num ambiente desse você criar vários desenvolvedores. E um ponto, né, que a gente consegue observar na experiência é que num grupo é muito plural assim, você ter membros que vai se destacar para uma programação, porque o maker é muitas atividades envolvidas, né? Não é só uma máquina, não é só o Rodrigo até fala, né? A máquina não faz nada sem o ser humano, né? Sem a criatividade. Então, dentro de um grupo desse, você consegue ver várias partes se destacando, assim. Num grupo, né, geralmente são em grupos, uma pessoa mais organizada que vai ver prazos, vai ver qual material que a gente tem, o que não tem, o que dá para aproveitar. E também a parte mais programar, eu vou programar, vai ter aquele pessoal mais das exatas. Então, é um ambiente muito rico e dá para misturar mais coisas do que naturalmente você já enxerga, sabe? O exemplo de artes é e é isso. Então, mas fica em mente assim, né? Não é algo tão automático no início, mas é algo muito premiado no final, assim. Você vê uma diferença de diminuição de evasão, de interesse do curso. Como eu falei no começo, vai ser a sala, vai ser o núcleo lá mais disputado do espaço, seja ele da escola ali, né? Às vezes é algo centralizado e é muito bacana, né? Porque numa impressora 3D, por exemplo, para citar, né, uma máquina, você tem a modelagem, que a modelagem é a mesma que os in-game, é a parte que o pessoal mais artístico. Então, são habilidades que você vai costurando ali e consegue desenvolver habilidades sem você saber, sem você forçar ou impor uma matéria, né? E aí vai, né, matemática numa programação básica,
a robótica em si é muito lúdica, né? A robótica é algo muito... está no nosso imaginário, né? Então, espaços makers são extremamente plurais, assim, para você explorar muitas áreas. E eu sou entusiasta, eu sou suspeito de falar, mas é lindo de você ver os trabalhos que vão se criando, né? Se criando, coisas que não existiam, né? E já estou me estendendo muito, né? Mas tem o esquema também de você da falha, né? É um ambiente bom para errar, é bom para deixar a criança ou o jovem pirar, assim, sabe? Eu vou fazer a minha coisa, que vai se comunicar com o satélite, ou vai fazer não sei o quê. Deixa, porque faz parte de onde é o teto, onde eu consigo ir, onde é a estrutura que eu tenho, né? Então já tem essa parte de você gerenciar o que você tem de recurso mesmo, físico, né? De eletrônica, de conhecimento, de onde a escola vai. E isso é muito rico, sabe? Na experiência que a gente tem já há alguns anos aí visitando diferentes escolas, diferentes padrões, assim, né? Já mais inserida, menos inserida nesse contexto, mas o que é normal em todas é essa pluralidade, assim, de conversar com todas as vias, disciplinas e habilidades que você pode criar dentro da escola, né, dentro da educação. Rodrigão, se puder falar um pouco também. E nesse contexto, né, do universo maker, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, né, todos nós somos makers, todos nós fomos na nossa infância, adolescência, enfim, makers, né? Desmontando aquele carrinho, desmontando aquela boneca, aquele brinquedo, né? Para trabalhar a nossa imaginação, trabalhar a nossa mente, a nossa criatividade. E aí, nessa revolução, vamos imaginar, ó, uma viagem, né? No tempo e espaço, lá da nossa infância até esse momento agora. Vamos falar um pouquinho sobre a educação também, mas o universo maker em si. A tecnologia, ela avançou de tal forma que as crianças, os jovens, né, eles foram ficando de certa forma preguiçosos e desenvolvendo outras habilidades. E por incrível que pareça, o maker ele está se posicionando aí há alguns anos, algumas décadas, né? E isso é tão novo, mas ao mesmo tempo que é tão antigo, né? Faz parte da nossa essência, tudo isso, né? E aí, se nós voltarmos nesse tempo, na nossa infância, nós não tínhamos esse acesso, não existia tecnologia, existia a biblioteca, existia a Barça, o conhecer, né? Era essa literatura que nós tínhamos, mal tinha televisão, não fazíamos ideia o que estavam por vir, mas nós tínhamos o quê? Vontade, mente, avós, mamães, papais, professores, que nos incentivavam a fazer uma capa, a desenho mão livre, um decalque, vinha fazer aquela capa, né, de trabalho. Vocês se lembram de quando nós fazíamos a nossa capa nos educadores? Vamos voltar aí uns 20 anos nos educadores. Vamos voltar aí uns 20 anos atrás, talvez 25, sei lá, um pouco menos, um pouco mais, quando os computadores chegaram. E aí, se você andar por aqui, olha essa galera toda com computadores supersônicos, mas tem uma estande ali que tem a história dos videogames, e tem um computador lá. Quem não para lá e não se relembra, né, da infância? Uma nostalgia, mas aí nós voltamos nesse tempo, e quando os computadores começaram a chegar na escola, também teve essa resistência dos educadores. Eu vou perder meu lugar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender. E o que está acontecendo agora é a mesma coisa, só que com um outro cenário, uma outra roupagem. Os computadores são as impressoras 3D, as máquinas de corte a laser, né? Os lápis de cor, eles ainda permanecem, mas tem a robótica, tem a eletrônica, que sempre foi Instituto Universal Brasileiro. O Renato aí é com o Renato, mas a gente vem e viaja nesse tempo. Mas eu quero dizer, não vou me prolongar muito, mas faz todo sentido, porque é nesse ponto gatilho que nós voltamos nessa era agora, o momento presente, com toda essa tecnologia.
Mas qual é o trabalho principal? Despertar a criatividade nos jovens que nós tínhamos naturalmente, porque nós não tínhamos acesso a toda essa tecnologia. Então, eu estou falando sobre o quê? Habilidades motoras. E olha como é difícil, se torna um processo desafiador nós trazermos essa literatura aos jovens hoje, que só estão acostumados, mal sabe se escrever, não tem mais caligrafia, né? Mas a forma de pensar e agir, ela sempre vai ser o tema atual. Então, nas palestras que eu dou sobre motivação, sobre o despertar da criatividade, é justamente para resgatar isso. O sistema, né? Excesso de informação limitam nossos jovens, nossas crianças, e a gente tem que se moldar, né? Mas trazer o resgate manual. Não se sabe mais usar uma furadeira. E aí é quando o Senac, vocês todos estão convidados a conhecer o Espaço Senac, que é o espaço da tecnologia, da criatividade. E aí eles têm essa visão, essa sinergia toda. E a gente, quando bota tudo isso dentro de um caminhão, o pessoal fala que loucura. Não, não é loucura, é uma loucura gostosa. Porque a gente leva esse caminhão lá na comunidade carente, leva lá na praça, leva na rua e mostra para esse jovem qual que é a mensagem que a gente quer passar do espírito maker, que ele é capaz, que o sonho dele, dela, pode se realizar, criar uma casinha de boneca de MDF, aí entra a automação, liga um LED, faz uma luz piscar, um som. Para nós desmontávamos, eu me lembro que eu desmontava brinquedos caríssimos. E hoje eu sou eu trabalho num resgate da minha infância, para ficar procurando brinquedos que eu quebrei e eu desmontei para montar um robô de Yakut, que era tudo. E aí eu fico no Mercado Livre, eu fico procurando os brinquedos para resgatar parte da minha infância. Mas essa parte criativa eu nunca me perdi dela. E aí essa missão, né, uma missão de levar isso para vocês, levar isso para os jovens, e aí é onde nasce o espírito maker. Então, para mim, para todos nós, né, posso falar, nós trazemos isso, o resgate. Nós somos sonhadores. Vocês, olha que missão bacana. E aí é onde a gente resgata o passado, encontra com o presente, por isso que chama presente. Presente é o melhor momento da nossa jornada. Nós estamos aqui no melhor momento da nossa vida. Eu deixei meu filho lá no caminhão, a equipe, eles estão lá se virando, é a tarefa deles. E qual é a ordem, né? A lei? Se divirta. E o espírito da Campus Party é isso, a gente trocar conhecimento. E, sabe, o universo quer isso, que nós dialoguemos, troquemos experiências, ninguém sabe de tudo. E esse é o espírito maker que eu queria compartilhar, pegando um pouquinho de cada um, porque a somatória de tudo isso é o que faz acontecer. A somatória de vocês, das ideias de vocês, e aí resgatamos a criatividade, aí é onde a gente vai criar uns robôs muito loucos, criar peças, porque o jovem, quando ele está ali despertado, ele só precisa falar, caramba, eu posso. Eu estou sentindo que eu posso, eu vou fazer, vou ligar um LED, vou ligar o Arduino, eu vou programar. Não é esses kit pronto que é inacessível. Essas impressoras 3D milionárias, não, a gente trabalha com tudo que é acessível, né? Que está ali a um passo, um fio, um LED, coisas que custam centavos, um Arduino. Por quê? Não desmerecendo os kits importados, mas é intangível, né? Com um valor de um kit, você compra uma impressora 3D, uma máquina laser e um monte de LED, um monte de pilha, um monte de motor, um monte de coisa. Mas o principal, o seu filho, a sua filha, nossos filhos, eles vão usar a mente para criar coisas maravilhosas. E isso vai fazer toda a diferença no crescimento deles. Eles vão criar, eles vão ser cientistas, engenheiros, eles vão ser artistas, eles vão ser o que eles querem, mas com a criatividade e o poder de fazer. O espírito maker não é só pegar a furadeira, o lápis de cor, a chave Phillips ou a de fenda, um paquímetro ou uma régua, né? A gente, para isso é comum, mas foi o que tinha na nossa época, nós fomos educados assim, né? Aqui,
a segurança do trabalho, tudo está envolvido, tudo é maker. Medicina maker, ciência maker, biologia maker, matemática, ciência, história. E aí nós desenvolvemos métodos pedagógicos onde os alunos aprendem de uma forma atual e divertida, pautado nas normas, mas de uma outra forma, que é a forma criativa. Renatão, por favor. Perfeito. Eu estou vendo aqui que já tem bastante professores. Algumas já até conheço, colegas de trabalho. Mas, pessoal, sério, vocês professores, educadores e diretores, vocês estudaram, acho que na mesma época que eu. Alguns fizeram datilografia, alguns fizeram informática. E nós saíamos do colégio técnico com profissão. Mesmo que seja o auxiliar administrativo, o office boy, nós éramos assim. Eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, o jovem que faz robótica tem emprego lá fora? Nenhuma empresa contrata um jovem porque, você sabe fazer robô? Que legal. Eu acho que nós, professores, educadores, temos que pensar seriamente o que é o ensino da tecnologia. Nós, no Instituto, lá no Instituto Nilson Braga, vemos há tempo lutando. Nós temos história, nós temos matemática, nós temos geografia, e não temos a matéria tecnologia. Nós não temos uma matéria tecnologia. E o que acontece? Nós brasileiros somos usuários. Nós somos simplesmente usuários. E olha essa mão de obra aqui. Olha esse pessoal de 3D, com eletrônica. Aí eu faço uma pergunta. Algum professor daqui saiu do mundo da aula de português, de matemática, e foi buscar a tecnologia? Eu vou dizer que tem. Eu, quando ando na Santa Ifigênia é um lugar onde a gente tem eletrônica, tá? Professores de português chegam com uma listinha, né? E falam assim, olha, eu preciso da robótica para os meus alunos, porque acha que robótica é o top. A robótica é só cereja do bolo, tá, pessoal? A gente precisa ensinar tecnologia e não só robótica. Precisamos pegar a impressora 3D para ensinar tecnologia e assim por diante. E aí o que acontece? A professora chega lá com a listinha, eu quero fazer isso. Você me ensina a montar? A gente ensina. Mas aí eu faço outra pergunta. O que nós estamos formando com nossos alunos quando nós ensinamos a montar? Nós estamos ensinando montadores. A gente não está ensinando o engenheiro a desenvolver um carro, e sim a um engenheiro ou um aluno que monte um carro. Então, eu acho que a cultura maker, junto com essa tropa aqui de pessoas inteligentes, eu da eletrônica, ele da 3D, o pessoal de segurança e tudo mais, nós precisamos sentar seriamente, conversar com diretores de escola, tá? E começar a utilizar a cultura maker não como só a beleza, mas sim como uma matéria. A gente aprendeu geografia, muitos aqui fizeram mapinha, né? Com mapa, com folha vegetal, né? Hoje não preciso mais, hoje eu tenho o Waze, hoje eu tenho o Google Maps. Voltamos à tecnologia. Então é isso que eu acho, a cultura maker, ela precisa ser responsável, as escolas não estão preparadas. O governo do estado de São Paulo, posso falar, né? Eles querem que o ano que vem tenha a matéria tecnologia na grade curricular, só que não temos professores. Tanto é que o Inatel só vai formar a próxima equipe de professores maker certificado daqui a uns 2 anos. Tá aí o pessoal do Inatel, é só ir lá conversar com eles. Aí é que entra, eu vou fazer um jabazinho do Senac, tá? O Senac tem um laboratório. Então vamos supor, qual é a alternativa, o que tem para hoje? O que nós temos para hoje? As escolas precisam ensinar tecnologia. Eu não tenho minha oficina maker. Para onde eu vou levar meus alunos? Só Senac? Não, tem outros, tá? Tem outras arenas. Mas o que eu quero convidar vocês, professores, educadores que estão aqui, porque afinal de contas, se vocês estão aqui, vocês estão interessados no tema, é o seguinte, precisamos conversar seriamente. Não só comigo, mas conversar com essa turma toda, para que vocês rodem. A gente tem que parar de formar montadores. Precisamos dar problemas, como o Rodrigo aqui falou. Eu, nas nossas lives que eu abro de quarta e quinta-feira, junto com o pessoal do Senac, você acha que eu ensino? Eu dou um problemaço para cada um que aparece na tela, para o pessoal que vai no chat. Aí eles falam, tá, eu preciso fazer uma roda. Como é que eu faço a roda? Vai lá, conversa com o Dante explica. E aí o Dante, você acha que ele vai dar a fórmula pronta? Aqui. Ele vai ensinar, ele vai fazer conta, ele vai falar assim, não, você tem que usar filamento tal, mas qual material? Vocês entenderam? A gente tem, esse campo ainda é novo,
Eu dou graças a Deus do Senac que está acompanhando isso, tá? O Senac se preocupou, como alguns mestres também. Mas a cultura maker, ela é importante em que sentido? Porque no Brasil nós associamos cultura maker com robozinho. Lá fora nós temos cultura maker para direito, para filosofia, para português. O que é o maker? É o nosso antigo liceu de artes. Antigamente o pessoal ia para a oficina, a gente apertava parafuso. Senai, a rede S é fantástica, né? Quem faz Senai não sai mais, né? Vive turbinado, a mesma coisa do Senac, como ele comentou, como não tem indústria. Então é o seguinte, por algum motivo, os alunos da rede privada viraram produto e os alunos da rede pública viraram estorvo. Literalmente isso. Hoje as escolas fazem com que os alunos prestem a prova final para entrar na faculdade. Esse é o lance. E aí perdeu-se a cultura maker que vínhamos da nossa época, tá? De desmontar carrinho. Então, assim, eu desculpa tirar o paraíso da cultura maker, mas está na hora de tornar isso uma profissão. Tá? Precisamos ter professores makers. Precisamos não só montar um robozinho aqui e o aluno vai embora para casa, não saber o que fazer. Preciso o quê? Conhecer e continuarmos essa batalha. Precisamos montar um robozinho hoje? Ok, você vai montar outra coisa amanhã. Porque precisamos urgente, pessoal. O Brasil está sofrendo uma carência enorme de desenvolvedores de hardware. Eu estou cansado de trazer coisa dos Estados Unidos e tem aqui no Brasil, tá? Então, pense nisso. Eu vou aproveitar o gatilho. Realmente, hoje eu não vejo o Senac sem a cultura maker. Todo mundo aqui conhece o espaço, todo mundo frequenta, tem muita gente que está aqui que já foi lá. É um espaço que faz a diferença. A cultura maker, o pessoal tem que realmente ver isso também. Não é só questão da tecnologia, não é só tech. Né? A cultura maker envolve muita coisa. É questão de fazer, de atuar fisicamente com algo. Nós estamos numa geração de robótica, de inteligência artificial, que até trabalho, eu peço, ele escreve para mim. A gente tem que, como é que eu posso dizer, remodelar a criatividade do ser humano. A gente tem que reativar. É uma coisa que eu sempre brinco quando eu vou fazer coisas em outras unidades, que eu já fui aqui, tem pessoal de muitas unidades aqui, que é aquela história. Todo mundo já fez aquele desenho bonito na primeira série. Os meus eram só o bonequinho, com bolinha e palitinho. Mas eu desenhava, eu queria fazer, por mais que fosse muito abstrato, muito fraco. Então a gente tem que reacender essa chama, porque a molecada já nasce usando o celular. Eu tenho uma menina de 17 anos e um menino de 15. O moleque já faz código de Roblox que desenvolve Moon. Minha filha no The Sims. Então, é uma molecada que tem que reenxergar o manufaturado, né? O feito à mão. Inclusive, isso é uma vertente de mercado, porque no futuro, bem próximo, coisa de um ano, você vai ter muita coisa automatizada, muita coisa produzida de forma imediata. Você não tem criatividade, você não tem exponenciação, você não tem o entender como funciona, que é justamente essas provocações. Quem acompanha o canal Mecatrônica Jovem, toda quarta, toda quinta a gente faz live, tem vezes que é esporádico, de sábado e domingo, mistura de tudo quanto é jeito, porque a gente tenta ensinar a galera a fazer. A gente já pegou papelão, motor de DVD e 2 pedaços de cobre e fizemos um autorama. A gente fez um ET aí que talvez apareça, vai que baixa disco voador aqui na campus. Então é isso, é mais essa questão da provocação. Porque, por exemplo, não basta só eu ter o espaço. Estou lá na Tita, eu tenho um espaço maravilhoso, tenho ferramentas, tenho tecnologia, tenho toda essa galera disposta a ajudar. Mas eu também tenho que despertar a curiosidade de ir lá, entrar e querer fazer. E entender que em todas as áreas se aplica. Eu sou um professor de história, nossa, eu nem vou naquele espaço. Não, pera, vamos tentar ensinar algo da história. Às vezes a gente faz um projeto do Da Vinci e explica toda a história. E a gente já fez, deu certo. A gente brinca com o Makers lá da Tito, sempre está com a porta aberta. Entra aluno para consertar joystick que quebrou em casa, colar os chinelos que soltou ali na hora. E é isso, é conversar, é ter um espaço vivo. Mas vocês não precisam necessariamente do espaço, é começar a iniciativa. Às vezes sentar num degrau da escada da escola, da instituição de ensino e começar a trocar uma ideia sobre um projeto pode ser uma iniciativa. Às vezes marcar para ir num parque, fazer uma roda de conversa é uma iniciativa. Às vezes entrar no chat de uma live aqui e começar a perguntar é uma iniciativa, né? Então agora eu vou fazer uma provocação um pouquinho. Vou voltar para o Renato de novo. Como tem sido exponenciar isso em educadores? Eu vejo a live... a gente tem membros hoje do Mecatrônica Jovem espalhados por todo o Brasil. Mas como é reativar os educadores, né? Reativar nessa ideia, lembra? Você já fez isso, que a gente só está relembrando. A
A gente só está relembrando e potencializando. Todo mundo aqui tem potencial. Pelo amor de Deus, quem aqui não dobrou um papel, não usou um arame para arrumar alguma coisa? Isso é ser maker. Qualquer atividade é maker. Mudar uma rotina. Eu levo 15 minutos a mais para fazer café para sair de casa. Eu já deixo a cafeteira armada à noite e eu já ganhei 15 minutos amanhã. Não deixa de ser uma iniciativa maker, de você pensar fora da caixa e criar algo novo para você. Então, como é exponenciar isso? Os educadores, mudar a cabeça de educadores que às vezes estão ali travados, você fala, não, você tem potencial, calma aí. Durante as lives, eu tenho até relatos de pessoas que participam com a gente, que servem até como antidepressivo, tá? Eu vejo muitos professores massacrados, que diretor adora massacrar alguns, né? Não no Senac, pelo amor de Deus, mas existem... Ele tá aqui, não, tá aqui, meu Deus, não, brincadeira. Uma coisa legal que no Senac, a gente pode entrar a qualquer momento e fazer qualquer coisa. E assim, eu deixo o pessoal no chat me dar um desafio, junto com o pessoal da tela. Vocês conseguem fazer um foguete pousar de ré? Não, mas a gente vai tentar fazer. E aí a gente vai tentar desenvolver isso com os alunos, ou com quem está assistindo. Qual é a sacada? Todo mundo erra. Hoje a gente vai no YouTube, tá tudo lindo e maravilhoso, porque o pessoal corta o que está errado, ou faz aquelas fakes da vida, né? Durante a live, aí o que acontece? Como todo mundo erra, tanto o professor como o aluno, eles vão falar assim, putz, eles são igual a mim, eu sou um vacilão igual a ele. E aí é que está a jogada, é ensinar tecnologia, nesse caso não, é procurar uma solução para um problema que foi dado a mim, usando o que eu tenho em mãos. Uma impressora 3D? Eu tenho. Tenho MDF? Não tenho. Aí eu tenho papelão? Tenho, a gente faz. Então é isso que vivencia. É dar uma dor de cabeça para alguém e esse alguém solucionar. E aí, ó, os professores estão amando, porque eles usam isso como aula. Eu tenho que abrir lives de terça-feira à tarde justamente para que eles possam dar aula. E assim, tá indo bem. É isso aí. Bora, Rodrigão. Nós temos a oportunidade, né, de palestrar em algumas universidades, escolas, né, e aí nós encontramos aí uma certa resistência com os educadores, né, muitos educadores têm um determinado tipo de resistência, né, e aí é onde eu volto, né, no fator motivação, né, no fator alegria, momento presente, nós estarmos presentes de fato como educadores, né, no nosso ambiente. Aquilo não pode ser, como eu posso falar, pesado, porque é a nossa vida que está em jogo, né? Nós estamos ali, existe um algo a mais, é isso que eu queria passar para vocês, né? Independente da nossa tarefa ali, mas vamos nos colocar ali como seres existenciais, né? Aqui a nossa jornada da vida, como pessoa, né? Então a gente sai, acorda, toma aquele café gostoso e vamos trabalhar. Esse ambiente, ele tem que ser leve, mas quem traz essa leveza somos nós em primeiro lugar. Então a gente vai em extensão expandir essa leveza e passar essa segurança para os nossos alunos, para esses aprendizes. Poxa, muito legal a sua fala, né? Como errar? Parece, o professor, o educador tem que sair daquela posição, aquele mito, eu não posso errar. Eu sou o professor, eu sou a professora, eu não posso errar. Isso gera um distanciamento tão grande com o aluno, ele já vem fechado lá da rua, ele já vem fechado do seu lar, de casa, né? E aí ele chega no ambiente escolar e encontra mais resistência. Uns são tímidos, outros são passivos, outros são ativos. Enfim, na sua forma de pensar está tudo certo. A gente também tem que se adaptar com os jovens e entender, trazer essa nova linguagem, né? E essa linguagem da leveza, do erro é muito importante, porque ele vê, ele não é super poderoso, ele não é super potente. Com respeito, com responsabilidade, com muita humildade, né? E aí quebra aquele gelo, quebra várias barreiras, e é quando o aluno se permite a aprender. Mas e o quanto nós, como educadores, não temos que aprender com essa garotada? Quanto?
né? Então a gente tem que pegar nosso ego, nosso orgulho, ó, amassar assim, fazer um papelzinho e jogar fora, porque é uma mochila que a gente está enchendo de peso, de coisas que a gente traz de um passado, e a gente tem que se adaptar com o novo, né? Eu sou pai, eu tenho filhos, tenho filhas, né? E eu ainda estou aprendendo. E aí vamos chegar, né? Estamos criando o quê? Robô, programar, rotinas. Só que aí dá o bug. E aí quando der o bug, a gente tem que procurar naquelas milhares de linhas da programação e consertar o erro, senão morreu o robô. A máquina parou, se for um... né? E aí o que acontece? Nós não estamos criando seres humanos robôs. Como o Renato diz, montadores. Pega o manual e monta. Hoje ninguém quer ler. Ninguém quer ler. Você vê que os jovens são intuitivos. Eles vão ali e olha, é no WhatsApp, é no celular, é para montar. E aí a fabricante, né, por exemplo, a Creality, a fabricante da impressora 3D, ela já visualiza isso lá na frente, mas olha o que ela proporciona. Ela não entrega a impressora pronta. Aí você vai e abre a caixa e olha a peça. O manual é a última coisa que se usa, porque é um processo intuitivo. E aí monta. Olha o poder cognitivo que isso tem. Olha a força que isso tem educacional. Porque ele vai falar, eu montei a minha impressora. E aí ele vai estudar modelagem, ele vai estudar. Aí eu imprimi meu personagem, eu imprimi lá um recurso para casa. Né? Eu imprimi. Ele sai disso de onde? Do ambiente escolar. Renato, sensacional. Eu quero assim deixar claro aqui, expressar isso, que tem que profissionalizar, porque emprego lá tem muito emprego, tá? Mas está difícil de achar profissional. E aí o Senac vem e abre toda essa oportunidade, as empresas que estão visualizando, abre essas... Então o Brasil, ele tem que sim se tornar autossuficiente, a gente parar, porque os talentos estão aqui. Olha quantos talentos saem aí, e vem aqui na Campus Party muitas empresas que têm visão, manda caça-talentos aqui para identificar dentre esses jovens, esses adolescentes, todo mundo que está aqui, talentos para levar para a sua empresa para trabalhar. Olha a importância de tudo isso. Vou até fazer um comentário, né? Eu acho que o verdadeiro educador é aquele que aprende enquanto ensina. Só falar não adianta. Eu sou um papagaio, só estou repetindo. Agora, se eu estou aprendendo algo novo, legal, top. E uma coisa acho que todos vocês podem observar por aqui onde vocês estão. O fazer. Vocês vão olhar ali, tem cada gabinete legal, tem cada coisa legal que está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então, isso é muito bacana. Dante? Não, legal. E nessa linha ainda, né, o Maker tem isso, né? O Maker é uma, eu acho que é a mais sincera das ciências, assim, porque não tem como você, é o mais analógico, né? Não tem como você driblar o negócio. Ele funciona ou não funciona, né? E isso é o legal, né? O que o Renato falou lá de descentralizar, né, de não ter esse modelo, né? Esse modelo nunca funcionará no Maker, né? É assim que se faz, geralmente é uma mesa central, é todo mundo no mesmo nível mesmo, né? E o Maker é isso, não tem como você pode pegar um código feito pela IA, você pode pegar um modelo pronto, mas na hora de juntar, o negócio é analógico, o negócio é vida real, é online ali. E é muito bacana isso, sabe? Você, queira ou não queira, você vai esbarrar na frustração, naquela resiliência de dar errado, sim, é um mau contato ali, seja o que for montar, né? Porque é algo muito real, né? E isso é bacana porque vai na contramão das telas, né? Vai na contramão, apesar de ser algo tecnológico, você vai estar trabalhando com as tecnologias mais modernas aí de modelagem, de programação, o que tem de mais moderno de hardware, de eletrônica, você vai pegar sempre na crista da onda ali do negócio, mas é algo ainda analógico nesse sentido, né? Não tem como uma coisa maker, uma coisa real, ser driblada, né? Ela tem... Os erros vão acontecer, a complexibilidade vai acontecer e a gente sempre brinca, né? Nunca está pronto, sempre tem uma versão que para melhorar, isso que é o legal, é isso que... Eu adoro quando você vai em algum evento, alguma aula e você tem aquela piração que o meu vai voar, o meu vai sair um jato de raio e aquele ambiente é para falar assim, vamos então, vamos ver, né? Vamos ver o que a gente tem e vamos fazendo. Isso é bem legal, né?
vai na linha de fazer, né? Vai nesse sentido e, queira ou não queira, trabalha esse ambiente, né? E vocês vão perceber, se vocês já frequentam, né? Ou vão frequentar esses espaços, o compartilhamento, né? Sempre você buscou uma solução, você compartilhar, você deixar disponível, alguém fazer, isso é nato já do Maker, né? Então, puxa, eu já resolvi isso, eu vi numa live, eu vi num espaço, e dali você pega, dali em diante você continua, você melhora, e assim vai. Isso é o mais bonito de se ver, né? E mesmo tendo as inteligências artificiais, códigos, né, cada vez mais simples, ferramentas, né, e é democrático também no sentido assim, como o Renato falou, né, eu tenho impressora 3D, beleza, você usa ela, mas não tenho, você tem outras possibilidades, né, softwares também gratuitos que rodam em celular, então você já tem muita simulação, muita coisa para aprender com o mínimo de coisas assim, né, com o mínimo de estrutura. E consegue fazer um efeito mesmo tendo ou não tendo recursos mais elaborados, né? A linha vai ser a mesma, o raciocínio, a programação, a lógica em si, e a satisfação é a mesma, viu? A gente faz trabalhos assim, às vezes, sem quase nada de elétrica ali, um motorzinho, a satisfação é a mesma de uma peça impressa, assim, porque é dele, né? É uma criação dele, é algo que ele buscou, e isso é universal e é uma coisa que impregna, né? A gente como educador, assim, você percebe que aquilo é uma memória gravada, a memória ROM, né? É ROM, né? Aqui não sai, né? É a memória ROM, é uma memória ROM, porque é muito verdadeiro, né? Essa conquista do aluno, né? Do grupo, sem falar nessa habilidade social também, que naturalmente, sabe? É uma coisa importante se trabalhar ainda mais hoje, né? A gente está perdendo habilidades, né? De olhar no olho, de falar, né? O celular é uma ferramenta de fuga muito fácil, né? Você entra no elevador, não tem nem mais conversa de elevador, gente. Você já puxa o celular, você já está blindado, né? Socialmente ali. E no ambiente maker não tem como, né? Você vai compartilhar, você vai pegar aquela chave emprestada, e isso é muito legal, é muito rico em ambiente assim, coletivo e leve, sempre na pegada que o Rodrigo fala ali. É sempre alegre, os passos makers bem-sucedidos são sempre... A gente vai, fila para entrar, tem escolas que organizam, é a sala mais disputada, é a sala mais alegre, é a Disneylândia que a gente chama, né? É só brinquedo, gente, né? E pegando a falinha lá que eu fiquei, o maker, né? Realmente o maker a gente sempre foi, né? A gente só está no melhor momento para ser maker, porque a gente tem máquinas para você fazer protótipos perfeitos. Você não precisa ter a impressora. Já barateou, já dá para ter, mas tem N situações, né? Mas você tem as opções, né? O Senac ou outras instituições que se você consegue imprimir, você consegue fazer algo muito próximo do real. Então, sempre fomos makers, sempre fizemos carrinho de rolemã, desmontamos os iogurtes aí que o Rodrigo falou, mas é o melhor momento para ser maker é agora, porque você consegue fazer algo fino, né? A eletrônica está mais acessível, os componentes estão mais acessíveis, então você consegue criar coisas assim que eram inimagináveis 20 anos atrás. E a informação, né, gente? A informação é um grande desafio, assim, é uma enxurrada de informação, é uma enxurrada de coisas, mas é uma outra discussão, mas vai nessa mão aí, né? Você está no momento bom também que você tem muita informação de programar. Antes você tinha, acesso à biblioteca, né? Então era muito vago, lento, né? Você tinha acesso, mas é lento. Livros. Hoje você tem muito rápido uma pesquisa, você soluciona aquele problema, né? Como o Renato falou, lá aparece um problema. Puxa, como que é? O que é sensor? O que é atuador? Você já tem, com um pouco de vontade, em uma hora você tem muita informação que a gente que é da outra geração sabia que ia demorar semanas, meses, né, para chegar na Barça, sei lá onde a gente ia atrás, né? Mas é outro rolê, né? Isso que o Dante falou é bem verdade mesmo. Não querendo dizer que eu já estou com meus 40 e pouco, mas lá atrás era estranho quando um circuito funcionava, né? O Newton Sebraga, lá do Instituto Newton, foi um dos primeiros a popularizar a eletrônica. Você ia na banca de jornal, comprava revistinha, tinha uma plaquinha, você montava o circuito. Hoje, e era difícil, tinha componentes que você tinha que esperar chegar. Hoje você tem a riqueza de informações, você acha circuitos, a gente transmite em live coisa fácil para montar. Você tem abundância de sucata aproveitável, todo mundo tem algum objeto guardado em casa que dá para fazer alguma coisa, não tem acordo.
E essa questão do espaço maker ser um ambiente meio que neutro, digamos assim, eu falo neutro no bom sentido, ele é maravilhoso de criatividade, de tudo, e acho que pelo fato dele exponenciar a criatividade, a inclusão, ele é um ambiente neutro que todos se sentem confortáveis. Isso é uma coisa que tem até no próprio espaço maker lá da Tito, a gente fala isso. Seja como um circuito eletrônico, não tem preconceito com nada, está aqui só para funcionar, para desenvolver o conhecimento e a criatividade. Isso é o papel do maker, é a união, é a inclusão, neutralidade, naturalidade, é bem legal. Hoje está fácil, tem que aproveitar essa deixa, mas lembra, não é só tecnologia. O mercado da moda hoje em dia procura muitas inovações, todas as áreas procuram inovações. A Creality é que nem a gente está brincando, mas você estava falando, a impressora você tira da caixa, você tem alguma coisa para montar, mas eles chegaram num ápice que você liga a impressora, ela se configura depois que você monta. A parte de eletrônica, tem a Mamute, que é parceira de todos nós aqui. Tem muitos kits que todos nós aqui desenvolvemos lá, à disposição. Então, às vezes, você viu algum projeto que é um pouco mais avançado, você vai lá, eu vi live lá do Newton Sebraga, eu vi do Dante, eu vi do Rodrigo, eu vi do Crastin. Tem um kit lá legal para vocês montarem com preço bacana. Fora a separação, tem todo um cuidado, mas não é o quesito agora do momento, mas vale a pena explorar. Eles estão até com stand ali também, vale a pena ver os kits também. Tem muita coisa funcionando lá. Eu vou aproveitar esse ensejo que a gente está falando dos docentes de educação e pegar um obstáculo aqui, porque imagina, que nem ele falou, um setor cheio de normas, um monte de docente acostumado com normativo, eu sou bombeiro, vou aprender a montar circuito para quê? Vou aprender como é que liga um negócio para quê? Eu não preciso disso. Então, exponencia essa questão aí dos educadores de TST, de bombeiro. Quando o Renato começou a falar, o Rodrigo também começou a falar, eu comecei a lembrar do desafio que a gente teve no começo, quando nós começamos a implantar a metodologia Maker, para explicar para o pessoal que isso é uma metodologia educacional, que era uma cultura que nós precisávamos implantar isso aos pouquinhos. Os professores das antigas, que eram referências de mercado, que conheciam tudo da área, mas que estavam com aquela metodologia educacional mais antiga, de PowerPoint, de projetor e tudo mais, esses tiveram bastante dificuldade. Por quê? Sair daquela tranquilidade que eles tinham de preparar uma aula no PowerPoint, ir para a sala de aula e, de repente, do dia para a noite, começar a colocar a mão na massa, fazer prática em sala de aula, assustou um pouco, né? Então, nós tivemos que voltar um pouquinho para trás, mostrar para eles que isso era uma cultura que precisava ser implantada aos poucos, porque era uma coisa que os alunos estavam pedindo, não era mais o Senac, não era mais uma atualização, era uma cultura que o mundo estava trazendo e os alunos já sabiam disso. Então, nós começamos a treinar os professores, primeiro na unidade Lapatito, que hoje é a referência de inovação e tecnologia do Senac São Paulo. Depois, nós começamos a treinar os professores do Senac na capital. Então, nós formamos grupos de ensino para os professores entenderem o que era metodologia, o que era cultura maker. E depois nós começamos a levar isso para as unidades do interior, que era mais difícil ainda, porque o pessoal estava lá mais isolado, mais abandonado, tinha uma cultura que ninguém questionava, então mantiveram dessa forma. E aí, para a gente mostrar para eles que era possível isso, que era gostoso, que era fácil, nós capacitamos todos os docentes da área de segurança do trabalho, do Senac São Paulo, com 2 alunos. Só que nós não falamos para eles que eram os alunos. Eles não sabiam que eram alunos, eles achavam que era um professor. Então nós pegamos 2 alunos que já haviam se formado, lembra deles? 2 alunos que já haviam se formado, estavam acabando o curso. Nós trouxemos professores do Senac São Paulo inteiro para a unidade Lapatito, e esses 2 alunos ensinaram os professores a aplicar a metodologia Maker. E foi aí que a gente teve uma virada de chave. Que daí o professor falou, opa, mas se um aluno consegue me ensinar essa metodologia, então para mim vai ser fácil implantar essa metodologia para eles também. E foi aí que nós começamos. Começou na segurança do trabalho, depois nós levamos isso para um curso de bombeiro civil. Pô, bombeiro civil, como é que o cara vai fazer metodologia Maker? O cara tem que montar toda uma estrutura lá para fazer as práticas de bombeiro civil. E aí daí foi ladeira abaixo, né? Conseguimos pôr o negócio para funcionar, rodar bonitinho. E aí todas as outras áreas do Senac, TI, moda, gastronomia, todos quiseram ver como funcionava essa metodologia e implantar nessas áreas. Então é um trabalho que a gente tem que entender que a cultura Maker, ela não é imposta, ela é criada aos poucos.
Se vocês chegarem com a metodologia lá, vamos a partir de agora implantar isso, não vai dar certo. É trabalho de formiguinha, vai fazendo, vai mostrando. Hoje já está meio mais claro, né? O Marcelo Tass trouxe isso também através do programa dele lá, que o pessoal começou a conhecer bastante a cultura maker. Mas quem ainda não tem, quem ainda está conhecendo, vai implantar a metodologia, vai aos poucos, porque nós temos muitos professores que são referências nacional no mercado, mas que não estão acostumados com essa metodologia. E quando você implanta a metodologia de cara, às vezes assusta um pouco. Mas eles começam a perceber que é muito gostoso, que é diferente. Os alunos não dormem em sala de aula, o professor começa a aprender de forma diferente. E aqui nós temos o JS, que foi um facilitador para nós, porque o JS já veio com essa cultura de inovação e tecnologia. Então ele nos ajudou na época a convencer os outros professores, a mostrar para eles que isso era um diferencial e que isso ia diminuir a evasão dos nossos cursos, né? Hoje a unidade Lapatito é a nossa referência nacional, né? Porque vem escolas de outros estados para ver o que a metodologia que a Tito colocou na unidade, o Espaço Maker. Então acho que isso que acabou trazendo e fazendo a diferença na nossa implantação, né? Jota, acho que é bom só um pouquinho também dessa questão dos docentes. Eu vou pegar algumas falas, acho que é legal já começar pegando algumas falas que surgiram aqui. A primeira coisa é falar sobre o espaço, né? Que o pessoal falou, o espaço é necessário, eu tenho que ter um espaço na minha escola, na minha faculdade. Não é necessário, dá pra gente fazer em qualquer lugar, qualquer cantinho a gente consegue. E foi assim que começou na Tito, inclusive. A gente começou na sala de aula mesmo. Era o aluno fazendo maquete no chão, era usando o beiral da janela para fazer corte, para fazer montagem, para soldar alguma coisa. Então, o espaço não é importante, não é essencial, mas ele é importante sim. A gente é um lugar onde vai trazer talvez a criatividade, vai despertar a criatividade vendo aquele monte de coisa que tem lá dentro. Então você vai ter projetos, você vai ter ferramenta, você vai ter equipamentos, você vai ter material, e isso pode despertar a curiosidade de quem frequenta o espaço. Então, às vezes ver um projeto de um aluno que está lá sendo exposto, vai dar o gatilho para que eu desenvolva um outro projeto. Então, sei lá, eu vi um carrinho controlado por Bluetooth. Mas o que eu vou usar isso na minha área? Sei lá, segurança do trabalho, que seja gastronomia. Será que eu podia ter dentro da cozinha um carrinho que vai levando os insumos para as receitas ali automaticamente? Sabe? Aí começa a ter esse tipo de gatilho. E outra coisa que surgiu que eu achei bem legal foi a ideia do manual. Ninguém lê. A gente está na era da inteligência artificial e a inteligência artificial está trazendo para a gente uma necessidade de leitura que a gente não tinha até pouco tempo atrás. Então, por exemplo, você falou de ler o manual, é uma coisa que ninguém pega o manual, joga de lado, vou fazer alguma coisa aqui. Mas vocês perceberam que esse movimento contrário que está acontecendo? Quem mais sabe lidar com a inteligência artificial hoje é quem tem boa leitura. Eu não consigo criar um bom prompt se eu não tiver bagagem. Então não adianta pedir para a inteligência artificial fazer o projeto para mim, se eu não sei como pedir o projeto para ela. Então já começa por aí. Eu vou mandar um prompt e o prompt vai trazer qualquer coisa. E eu não consigo trazer isso para trazer a vida, né, aquele meu projeto. Então, acho que a ideia da cultura maker em sala de aula, primeiro que ela se conecta muito com a proposta pedagógica do Senac. Então, o Senac trabalha por avaliação por competência, então já começa por aí. A gente não avalia por prova, por nota, não é isso. Então, a avaliação por competência, a gente é fazer observável. Então, como é que eu observo a evolução do aluno através de um desafio que eu dei para ele? Eu dei um desafio para o aluno, eu não disse como eu vou resolver aquele desafio. O aluno vai ter que pesquisar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que trazer na bagagem dele, em todo o repertório dele, aquilo que as ferramentas para fazer aquilo ser resolvido. E quando ele resolve, aí eu observo e faço a avaliação. Esse aluno desenvolveu? Será que ele teve esse caminho, ele trilhou o caminho que eu guiei ele? Porque aí o docente, o professor, ele passa a ser um mero orientador. A gente não é a fonte de todo o saber. Porque o saber ele vai encontrar, está lá. Tem bases, tem mídias, tem lugares para encontrar, tem repositórios para isso. Mas o docente está lá para guiar o aluno. E aí o papel docente passa a ser cada vez mais importante. Porque nós não sabemos de tudo, mas a gente sabe como organizar essas pecinhas. Então eu acho que
esses detalhes que a gente foi pescando, foi o nosso desafio lá atrás, quando a gente implantou a cultura maker no Senac. Ainda é até hoje, porque a gente, é óbvio, né? A gente não tem essa... Não vamos falar que todo mundo aceita a cultura maker assim, olha, apresentei, está aqui, vamos lá, vamos fazer. A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo a gente se orgulha muito de falar que a nossa unidade é uma unidade maker, que ela se espalha por todas as áreas. Então a gente tem na área de tecnologia, a gente tem na área de segurança do trabalho, a gente tem na área de design de interiores, a gente tem maker na área de administração e negócios. Então é só para vocês terem essa ideia de como gera frutos. A gente planta a semente lá atrás, mas gera frutos, né? Outra coisa que eu pesquei aí na fala, achei legal essa ideia de a gente trazer não a necessidade, eu impor a necessidade para o aluno, mas o aluno trazer a necessidade para a gente. O nosso diretor sempre traz isso, né? A gente faz reuniões e ele sempre fala, por que o aluno não traz essa necessidade para vocês? A partir do momento em que o aluno traz a necessidade, o docente tem que ir atrás daquilo também. Então, passa a não ser necessariamente uma coisa tipo uma matéria. Eu vou institucionalizar o maker? Não, ele vai ser, aos poucos, incorporado ao currículo. Então, o currículo começa a incorporar a cultura maker e aquele fazer, né? A cultura do aprender pelo fazer. Então, aos pouquinhos, os alunos vão trazendo para a gente, olha, mas e se eu fizesse isso? E se eu fizesse o carrinho? E se eu fizesse o foguete? Né? E se eu fizesse o alienígena lá, a nave espacial? Não é isso? É o aluno que traz esse desafio. E aí a gente que se vire depois em sala de aula para resolver. E eu acho que o desafio mais legal que a gente encontra como docente em sala, e eu tento trazer isso para a equipe também, que hoje eu coordeno, é isso. É você trazer, trabalhar com o aluno em cima da necessidade dele. Porque aí sim ele vai se sentir pertencente àquele lugar. E a cultura maker ela faz isso. A partir do momento que eu não entrego um kit pronto para o aluno desenvolver, e ele vai atrás das soluções, e ele vai atrás de desenvolver o produto que ele precisa para resolver o problema, ele se sente pertencente àquilo, àquele ambiente, àquele lugar. E esse pertencimento faz com que ele se envolva em muito mais ações educacionais do que ele se envolvia antes. Então, se tiver um evento na unidade, o aluno vai olhar e falar, não, peraí, eu sei fazer esse negócio de LED aqui, ó, vou montar uma fita de LED, deixa que eu monto. Mas aluno do quê? De gestão e negócios. Pô, gestão e negócios, o cara quer montar uma fita de LED, não é o de tecnologia? Não, porque ele aprendeu. Ele aprendeu aquilo e ele se sente capaz de desenvolver. Então, eu acho que esse é o caminho que o Makers traz dentro da sala de aula, é o caminho que o Makers traz para o desenvolvimento profissional. A gente trabalha com ensino profissional, né, o Senac, diferente, hoje também, na verdade, com ensino regular, né, que a gente também tem ensino médio, e a gente percebe essa diferença antes de implantar a cultura Maker e depois. Cada vez que o aluno desenvolve algo, ele se sente mais seguro para o próximo passo. Então, não interessa qual que é a competência, não interessa qual é a área que ele está estudando, o importante é que ele se sinta parte daquela estrutura. E a cultura Maker faz isso com a gente. Dentro do Senac, a gente pelo menos tem observado isso ano após ano, desses desafios que a gente está enfrentando. E sim, o espaço ele mudou totalmente a filosofia. Tá? O espaço ele passou a ser um lugar que você olha para ele e fala, não, eu quero entrar aqui, eu quero fazer isso. Eu quero imprimir alguma coisa em 3D. Né, também acontece isso. Mas eu quero colocar a mão na massa e desenvolver isso também. Acho que é isso. Acho que o principal da cultura é essa sensação de pertencimento. E outra, a conexão entre o aluno e o docente. Então, essa conexão entre aluno e docente, ela passa a ser muito mais forte. Porque se eu sou só um mediador e o aluno traz certas soluções, então, de novo, eu não sou mais o detentor de todo o saber. Eu estou ali só para mediar. E a mediação faz toda a diferença no fazer profissional e no futuro desses jovens também. Muito bem, muito bem. É bem isso, né? O papel da educação atual é esse, questionar mais do que dar soluções, buscar o desenvolvimento intelectual de cada um e aproveitar esses recursos maravilhosos que nós temos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, eu peço que levante a mão, eu vou até você com o microfone, senão a gente vai partir para uma consideração final aqui, cada um falar um pouquinho. Tá? Nada? Tranquilo? Então tá bom, então vamos voltando o microfone. Eu acho que agora é hora de... eu sei que você já mandou bem, mas fala um pouquinho sobre consideração, o que você acha de Maker de futuro, a nossa continuidade que a gente vai fazer. Eu também vou falar no final de todo mundo aqui, mas por favor.
Assim, acho que eu não enxergo mais hoje, dentro da estrutura que nós temos, né, de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, não ter um pouquinho de makers dentro da sala de aula. Então, acho que a primeira coisa é essa. A gente enxerga que o makers ele já está nativo, ele já faz parte daquela estrutura que nós montamos lá atrás. Então, eu não consigo enxergar, primeiro ponto, eu não consigo enxergar hoje o desenvolvimento profissional sem a cultura maker. E, ao mesmo tempo, eu acho incrível ainda como existe resistência, e eu acho que talvez por isso a gente está nesse debate aqui, está nesse bate-papo, que é para tentar tirar um pouquinho dessa resistência. A primeira coisa é que vocês já perceberam que não é só a tecnologia, então a gente já viu que dá para fazer com eletrônica, sem eletrônica, dá para fazer trabalho manual, dá para imprimir em 3D, mas dá para construir no papelão. Então, eu acho que tudo isso é importante colocar na cabeça de todo mundo, de que a cultura maker, ela tem que ser esse fio condutor do meu fazer profissional. Então, acho que é a primeira coisa que a gente tem que enxergar. E eu não consigo mais enxergar sem. Hoje, não interessa qual a área profissional, qual a área de desenvolvimento profissional que você está atuando, que você está estudando, seja lá qual for, não dá para enxergar a cultura maker fora disso totalmente. Ela não precisa ser necessariamente só um único método, e eu acho que aí também entra essa questão, e entra o estigma, porque tem muita gente que estigmatiza assim, beleza, agora é cultura maker, então só vou usar isso, não posso usar nada mais. Não, ela tem que ser complementar. Então tem que ser algo que vai complementar o desenvolvimento de cada um desses jovens, de cada um desses alunos. Então, dentro da estrutura que você desenvolveu, você docente, você educador, dentro da estrutura que você desenvolveu, do planejamento, o maker tem que ser um desses braços. Tem que ser um desses caminhos que você vai ter para que o aluno lá na frente ele fale, olha, agora eu me sinto realizado, agora eu sei que eu estou tranquilo para ir para o mercado de trabalho e resolver problemas, porque no final é isso que a cultura maker traz para a gente, é resolução de problemas. E problemas a gente vai ter em qualquer área. Eu acho que é por isso que é interessante a gente enxergar. Problema a gente encontra em qualquer área. E a cultura maker ajuda a gente a desenvolver o raciocínio para a resolução de problemas. Então, eu acho que não consigo enxergar sem, e ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira e brigar cada vez mais para que mais pessoas, mais educadores tragam isso para a sala de aula, tragam a cultura maker para a sala de aula, de uma forma que eles consigam, que os jovens, os alunos, eles consigam se enxergar usando aquilo no dia a dia. Então, se é na aula de matemática, se é na aula de história, estou falando do ensino regular mesmo, seja no ensino técnico, na formação profissional, não interessa qual é a área, a cultura, a metodologia maker vai ajudar a permear esse caminho aí. Então, eu acho que a gente tem, né, vai ter um papo legal aqui com várias pessoas com visões diferentes, vieram de escolas diferentes também, mas a gente trouxe, né, para o Senac em si, que é o que a gente está vendo mais frutos. A gente está vendo mais frutos serem colhidos a partir da implantação lá da cultura maker lá atrás. Tá? Então, obrigado, gente. Acho que é isso. Era isso que eu tinha para falar agora. Inclusive, convidar vocês, caso tenham interesse, né? Por favor, estão convidados. Não é só o Maker está de portas abertas, o Senac Lapatito está de portas abertas também, tá? Para vocês entenderem o que a gente consegue desenvolver com a cultura Maker lá dentro. Hoje, se você entra na nossa unidade, Maker está estampado em qualquer lugar. Então, desde a entrada, você entra e já se sente abraçado pela cultura Maker, até dentro da sala de aula também. Só reforçar o que o JS falou, quem não conhece o Senac Lapatito, vá conhecer, porque é uma unidade diferenciada, é uma unidade onde você, na porta, você já vê que tem alguma coisa de maker lá. Tá? Então, quem não teve oportunidade ainda de conhecer, vai lá passear, vai fazer um curso básico no Senac, vai fazer um curso técnico. O Senac Lapatito tem várias unidades e, principalmente, tem um espaço maker lá maravilhoso, que todo mundo deve conhecer algum dia para ter uma ideia do que a gente está falando. E o que o JS falou é só complementando, né? Implantada a cultura maker, você não tira mais. Porque, além de ser uma coisa gostosa, divertida, você aprende a resolver problemas dentro da unidade, dentro da sala de aula. Tá? Você não precisa ter um ambiente maker, você não precisa ter um espaço maker, você não precisa ter um caminhão maker, igual aquele ali, tão moderno, tão inovador, mas a metodologia. Né? O importante é conhecer a cultura, a metodologia, e aos pouquinhos você vai criando uma sala, vai comprando um caminhão,
vai levando o pessoal lá para ensinar vocês a metodologia Maker, para vocês entenderem e começarem a ver que isso é um diferencial. Nós já fizemos isso lá no Senac, nós comprovamos para a diretoria, com o Maker é diferente do que sem o Maker, tá? Porque a gente conseguiu provar e diminuir a evasão dos alunos do Senac São Paulo. Tá? Então, quem não conhece a cultura, quem não conhece a metodologia, vá buscar. Hoje no YouTube tem vários vídeos, tem o pessoal do caminhão aqui que está à disposição também. Tem vários vídeos do Marcelo Taz ensinando o que é a cultura Maker. Então, quem não tem, quem não implantou isso ainda, começa a entender, começa a buscar, começa a tentar implantar isso nas instituições de vocês, porque vai trazer um grande diferencial. Isso já não é mais o futuro, isso é o presente. Tá? E agora que vem para frente o céu é o limite. Nós começamos com prensa, né, que os alunos desenvolveram, e hoje nós estamos falando de neurociência aplicada à segurança do trabalho. Né? Então, o céu é o limite. A partir do momento que você implantou a cultura, vocês vão viajar na maionese. Fazer o foguete voltar para trás é só um pequeno desafio. Tá? Então, é uma cultura muito bacana, diferenciada e sem retorno. Tem que implantar, porque quem não conhece vai ver o diferencial que é a cultura Maker. Bom, é isso aí. Para concluir, para a implementação de escola, a gente tem que deixar sempre uma coisa em mente. Assim, no Maker é uma ferramenta, o espaço é uma ferramenta que só tem um aditivo, é sempre a favor do espaço. Né? A gente nunca vê um espaço desse ser negativo. Né? Ele sempre vai trazer uma coisa positiva, porque conhecimento é isso, né? É uma coisa que você nunca tira de você, né? Por mais que a pessoa às vezes vá induzida pelo programa, eu vou estudar Maker, então você vai ter contato com vetor, com modelagem, com programação, seja o que for, uma eletrônica básica, uma elétrica básica, mas cara, eu quero fazer direito, né? Mas é algo assim, uma hora vai convergir, ainda mais quando a tecnologia cada vez mais, né? As profissões se mudando, se fundindo, e conhecimento é algo que você só agrega. Não tem, você, com mais conhecimento, você é sempre mais interessante e você tem mais possibilidades, né? Nem que seja numa conversa, gente, né? Quando você busca um conhecimento, numa conversa, você, às vezes, o que você falou, você se torna mais interessante e, às vezes, você tem até uma oportunidade por causa disso. Então, conhecimento é uma coisa que você não tiram, né? Isso aí é uma coisa, um ditado popular e é real, né? Tudo que você aprende é seu, é um conhecimento adquirido e pode ter certeza, mais para frente você acaba usando, né? E o Maker é isso, você tem contato com tantas áreas que às vezes até muda a sua visão. A gente teve exemplos também de alunos que visitaram, tinham uma certeza e quando visitam um espaço Maker muda. Porque tem contatos, ela nem sabia dessa área, ela nem sabia que gostava, ela nem sabia que tinha aptidão e nem sabia que é acessível, né? O projeto do caminhão que a gente sempre mostra é descer do pedestal. Isso aqui não é para você admirar, é para você ver, puxa, como eu consigo fazer, eu quero fazer igual, quero fazer melhor. Você busca os caminhos, né? Então, a gente sempre fala isso, a gente joga a semente, e principalmente da possibilidade, desce do pedestal, porque esse robô aí você vê que não é que é fácil, você tem uma curva de aprendizado, mas não é algo impossível, é feito para todos, né? Então a tecnologia está para todos, cada vez mais simplificada. É por isso que eu falo, a gente está num momento muito bom, assim, as tecnologias, é aquele alinhamento de 3 pontos lá, a tecnologia está legal, a informação está abundante, e é um momento bom, assim, está até mais acessível, né? Os componentes com mais tipos, né? Então você tem várias possibilidades, então é um momento bom. E eu queria encerrar isso, né? O Maker só te ajuda, se você for iniciar, a resistência é natural da gente, né? Eu já domino minha área, puxa, eu vou ter que mudar, eu vou entrar num ambiente que às vezes o aluno sabe mais do que você, e sabe mesmo, ele tem mais acesso, às vezes, e é isso que é o legal, né? Como a gente conversou aí, de centralizar, de aproximar até da sala de aula, mas é isso, né? Então, é algo que não tem como lutar contra, né? É uma tendência muito forte, a gente visita muitas escolas, é algo assim para ontem e a demanda de conhecimento principalmente. Montar a estrutura não é tão
dependendo do tamanho, não é tão caro, a escola até tem, né, o ambiente até tem, mas é o treinamento, gente. O gargalo hoje é o treinamento. Então, iniciativas assim, né, esses olhares atentos a isso é muito importante. A evolução, né, da educação, do que a gente espera dessa melhora, depende mais do humano do que da tecnologia, porque a tecnologia chegou num ápice assim, não, o ápice não que é um teto, né, não tem ápice, mas chegou num momento bom, que a gente está surfando com muita potência, e ela ainda é subutilizada por falta de conhecimento técnico, né? Não é inteligência, conhecimento técnico e esse preparo, assim, esse carinho, esse olhar para esse movimento, né? E é isso, pessoal. Trazendo um pensamento, né, também muito importante sobre o educador, talvez da natureza humana criar barreiras e resistências, né? Então, se o educador está ali, ele coloca uma barreira que, na verdade, ela não existe, ela é uma ilusão, mas acaba se tornando uma realidade porque foi criada por ele mesmo, né? Que é o fato de ser difícil, né? Eu não vou conseguir aprender essa tecnologia. E quando nas palestras que a gente dá aí pelo Brasil afora, às vezes eu choco algumas empresas, algumas marcas, no qual o Dante até mencionou no começo, né? E eu falo, só são máquinas. Não importa a máquina, seja uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser, uma injetora, o que for, a máquina que for. Nenhuma máquina vai torná-lo rico, milionário. A verdadeira riqueza, nós já somos ricos, milionários, porque a verdadeira máquina criativa, a alta tecnologia, somos nós. E nós, no meio desse processo todo, esquecemos que nós desenvolvemos essas máquinas. Nós materializamos elas. Nós criamos o celular, nós criamos a impressora 3D, nós criamos a máquina de usinagem. E aí, nessa grande zona de conforto, nos tornamos reféns da nossa própria criação. E olha como é tão simples. O educador já tem tudo dentro dele. O conhecimento, seja a biologia, a história, a matemática, a física, a química, não importa. Porque a máquina não vai funcionar sozinha. Ela precisa do conhecimento humano. Está aqui, ó, no coração, né? Então vamos subdividir mente, coração. A mente, que temos que tomar cuidado, porque a mente, ela mente. E ela pode contar histórias errôneas para nós. Mas o coração não mente. Então aquilo que nós sentimos de verdade, né? Ele transmite um sentimento, uma emoção. E esse sentimento, essa emoção que nos faz sermos educadores. Educadores por amor, por vocação, por vontade, por missão, por desafio, enfim, né? Então eu gostaria de encerrar dessa forma, né? Que nós devemos nos motivar, né? Vocês são muito importantes para nós e vocês estão aí, deram a sua atenção para nós, vocês nos motivam, né? E aí nós vamos refletindo e o espírito colaborativo do Maker nos proporciona isso, a troca de saberes. Gratidão, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nós continuamos lá no stand do Senac. O Senac está com 2 espaços maravilhosos. O Senac do Caminhão também está lá com livros maravilhosos. E a stand do Senac ali que nós podemos continuar esse bate-papo. Temos uma semana, hoje só é o primeiro dia. Temos uma semana, gratidão. Pessoal, não formaremos profissionais do futuro com escolas do passado, tá? Então, a partir do momento que a escola não tiver uma oficina maker e não tiver na sua grade tecnologia, será considerada uma escola velha. E não dá para formar profissionais do futuro com a cabeça do futuro no mesmo molde de lousa e cadeira, tá ok? Agradeço muito a presença de todos e a participação e o convite. Pessoal, eu agradeço a todos vocês. Convido vocês a explorarem as atividades que o Senac está demonstrando lá.
convido vocês a seguirem o Instagram do Senac Tito, do Senac São Paulo, Universo da Criatividade, RR Robótica, a Mecatrônica Jovem. Segue o canal do YouTube, a gente sempre está fazendo live lá, vocês vão ver muitos outros educadores que não puderam participar aqui nesse momento, mas que estão lá presentes. E explorem a criatividade, mostrem a criatividade, demonstrem, questionem, tá? Porque esse é o caminho, é reativar a criatividade que cada um tem dentro de si, explorar, estudar para entender como funciona, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado a todos, obrigado a Campus pelo espaço. E é isso, pessoal, obrigado a todos vocês também aqui. Obrigadão. Gostaria de fazer um convite, né, para a gente registrar esse momento, que faz parte, né, convidar vocês a subir aqui no palco. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto, né? Vocês podem vir aqui nos dar essa honra. Vamos tirar uma foto aqui e registrar esse momento aí, muito importante aí, da tecnologia, makers, a educação, a vida. Tirar uma foto nossa?